Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá, então. Eu vou dar início aqui à exposição. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estão me escutando, né, pessoal? Tá normal, né? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. É um prazer tê-los no encontro de hoje. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafael de Oliveira Costa. Sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito Internacional Público pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, e hoje estou aqui com vocês como docente para ministrar esse curso, né, a primeira aula do nosso encontro sobre Direito do Trabalho, da Contratação à Rescisão, e hoje essa aula inaugural será sobre a temática origem, princípios e fontes normativas do direito do trabalho, tá ok? Tudo jóia por aqui, pessoal? Vocês estão me escutando? Tá tudo bem? Sim, dá para ouvir bem o senhor. Beleza, então vamos lá. Então, vou dar a sequência aqui. Só encostar a porta cá. Vamos lá. Então, pessoal, essa matéria, Direito do Trabalho, é uma matéria muito importante. É uma matéria que regulamenta as relações, né, de trabalho, ou seja, os vínculos que são estabelecidos entre as empresas e as pessoas físicas, os funcionários. Então, existem várias normas protetivas que visam regulamentar esse tipo de relação, esse tipo de relacionamento, que com o passar dos anos, houve muitas situações em que não havia a proteção, havia a exploração do trabalhador. Então, nós tínhamos um desequilíbrio do ponto de vista regulatório e do ponto de vista realmente relacional, em que a figura do empregador tinha uma exploração da mão de obra assalariada. Então, nós tivemos vários movimentos, vários questionamentos que advieram, né, na nossa sociedade, desde a época da Revolução Industrial, né, 1760, na Inglaterra, com a estruturação das empresas, desse regime fabril, até os dias atuais. Então, houve uma série de evoluções, e nesse arcabouço de normas, de evoluções, foi se regulamentando aos poucos o direito do trabalho. Então, o direito do trabalho é hoje uma ciência jurídica responsável por tutelar, por regulamentar essa relação de trabalho, né? Então, a relação de trabalho é gênero e nós temos a relação de emprego, que é espécie. Então, dentro dessa relação de espécie, né, de trabalho, o empregado é aquele que está submetido à CLT, as normas, desculpa, pessoal, da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Mas não significa que toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Então, veja, relação de trabalho é gênero, nós temos algumas espécies e várias formas, né, de positivação dessa relação, tá? Então, origem do direito do trabalho, né? Intrinsecamente ligada às transformações sociais e econômicas advindas com a Revolução Industrial no século XVIII, 1760, na Inglaterra. Condições de trabalho precárias, a exploração da mão de obra, jornadas exaustivas, trabalho infantil, ausência de direitos básicos eram comuns. Movimentos operários, essa crescente insatisfação dos trabalhadores levou à organização de movimentos que reivindicavam melhores condições de trabalho e direitos. Isso foi muito presente. Até tem uma série, se eu não vi no Netflix, eu não lembro se era na Netflix ou no Prime, que era do Marx e Friedrich Engels, alguma coisa assim. Relata um pouco essa situação, né? O trabalho fabril, a exploração, a condição em que os funcionários eles eram tratados como serviçais, né? Que estavam à disposição, o dono da fábrica pouco se importava com a qualidade ali dos operários, de fomentar direitos humanos, de ajudá-los. Então, é um exemplo que nós temos, vale a pena ficar a dica, tá? Intervenção do Estado, diante dessas pressões sociais e da necessidade de regular as relações de trabalho, os Estados começaram a intervir, criando leis para
proteger os trabalhadores. Então, veja, quando você é um Estado, quando você é um país e você detém controle, né, das normas, edita várias normas e princípios que regulamentam e regem as relações, você detém um poder, né? Então você tem representantes no Congresso que são responsáveis pela elaboração dessas leis e você tem os executores dessa norma, que são os prefeitos, os governadores, o próprio presidente da República. Então, existe um sistema estruturado. E no âmbito do direito do trabalho, como nós temos uma relação muito próxima às empresas e aos sindicatos, existem normas que regulamentam essa relação, tanto que nós temos o Acordo Coletivo de Trabalho e a Convenção Coletiva de Trabalho. Nós vamos chegar nesses documentos. Mas por que eu estou falando? Existem as normas positivadas pela União, né, reger sobre direito do trabalho, e existe essa fonte também encartada, infraconstitucional, estabelecidas entre as empresas e os sindicatos, que objetivam justamente estruturar, regulamentar do ponto de vista jurídico, dando economicidade, né, equacionando as questões, tá? Então, marcos históricos nós tivemos na Inglaterra, no século XIX, primeiras leis trabalhistas que surgiram com o objetivo de proteger mulheres e crianças e limitar a jornada de trabalho. Nós tivemos algumas constituições sociais no início do século XX, como a Constituição do México e da Alemanha, pioneiras na inclusão de direitos trabalhistas em seu texto, tá? Então, México e Alemanha, ok? Então, veja, por que são constituições sociais? Elas preconizam, elas encartam, elas estabelecem normas que atingem toda a sociedade. E queira ou não queira, direito do trabalho, né, é uma norma social, porque ela regulamenta toda a sociedade, assim como previdência social, também porque regulamenta todos os trabalhadores. Então, veja como é importante que nós tenhamos esses conceitos devidamente estabelecidos para que consigamos a compreensão, né? A Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919 e papel fundamental na promoção das normas internacionais do trabalho. Então veja, pessoal, se nós tivermos aí como pano de fundo 1919, o término da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, claramente se denota, se verifica que o mundo passava por uma reestruturação, certo? E precisavam-se de normas do ponto de vista internacional, já que o conflito foi mundial, que regulamentassem essa reestruturação, esse reinício, esse reequilíbrio entre essas normas. Então veja como é importante uma norma dessa envergadura, né? Uma norma que regulamenta, que traga comandos gerais e abstratos que tenham validade no mundo todo. Então essa foi a ideia dessa convenção, que nada mais é do que um tratado internacional regulamentando e positivando normas nesse âmbito, ok? Só um minutinho que não tá virando. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tá conseguindo acompanhar? Belezinha? Sim, tá tudo bem. Beleza, então. Eu desculpa de vez em quando eu pergunto, porque assim, como não tem nenhum aluno presente na aula e tá todo mundo online, eu preciso do feedback de vocês para saber que tá tudo funcionando, né? Para ter segurança que as coisas estão sob controle. Peraí, só deixa eu voltar. Agora tá passando. Ótimo. Então, dando sequência, pessoal, nós temos algumas normas regulamentadoras. Acredito que vocês já tenham ouvido falar dessas normas, né? Então, quando nós falamos em normas regulamentadoras, são normas que regulamentam algo. O que é regulamentar algo? É você preconizar, prever, estruturar, normatizar algum ponto relevante que estabeleça algum comando que precisa ser definido por intermédio de uma norma explicativa. Então vai ter alguma temática, algum tema que precisa de uma norma que o estruture,
uma norma infraconstitucional que vá além e traga alguns apontamentos específicos sobre aquela temática. Então, nós temos aqui a NR1, traz disposições gerais sobre direito do trabalho, a NR4 fala da SESMET, a NR5 fala da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a NR6 traz os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, veja, são aqueles equipamentos que trazem o quê? Proteção à pessoa. Então você vai executar uma tarefa, você não tem o equipamento oportuno, correto? Se acontecer algum dano, a empresa pode ser indenizada, pagar, ser responsabilizada. Houve o fornecimento do EPI? Houve. A pessoa estava usando? Estava. Então, veja, você discute, num eventual dano, a questão da responsabilidade. Há um limite, você tem algo definido, né? A norma número 7, PCMSO, algumas edificações, NR8, o PPRA, a NR9, a NR10 estabelece questão de eletricidade, ou seja, o que seria isso? Um trabalhador exposto à energia elétrica, que pode efetivamente dar um problema, né? Edificações, a 11, máquinas e equipamentos, 12, a caldeira, 13, forno, 14, 15, insalubridade, veja, então é a 15, periculosidade a 16, ergonomia a 17, PCMAT 18, inflamável e combustível NR20, veja, o que é um inflamável e o que é um combustível? Postos de gasolina. Então, até a aposentadoria especial do frentista, ele precisa fazer um exame, o laudo que ateste aquela situação, que é o PPP, Perfil Profissional Psicográfico. Por quê? Porque esse documento, laudado, assinado, evidencia que aquele trabalhador está exposto a inflamáveis, a agentes que podem danificar a saúde do homem. E essa questão de insalubridade, essa questão, ela gera o quê? Um direito de você ter algumas condições de aposentadoria mais favoráveis. Você aposentar antes, tem alguns índices que são considerados a mais, então o tempo que já foi desfrutado tem um cômputo um pouquinho maior, tem alguns critérios diferenciais que favorecem esse tipo de pessoa que é exposta diuturnamente a esse tipo de exposição, ok? Ótimo. Então, periculosidade, ergonomia, inflamável, céu aberto, incêndio, higiene, conforto, registro profissional, NR31, rural, a NR32, saúde, a NR33, espaço confinado, a 35, trabalho em altura, a 36, ela é aplicável em frigorífico, como nós sabemos, frigoríficos são locais que armazenam carnes, né? Matador, não é um matador, é o local que armazena o boi ou que vai ser futuramente comercializado, né? Tem as câmaras frias, que daí o profissional que trabalha em câmara fria tem direito a um adicional também, né? Perfil profissional psicográfico previdenciário e o comunicado de acidente de trabalho. Então, veja, é importante que todos os alunos tenham acesso a essas informações, que saibam aí efetivamente a importância dessas normas, pois elas estão presentes no dia a dia do nosso trabalho, tá? No Brasil, as primeiras leis trabalhistas, então, surgiram nas décadas de 1910 e 1920. Tivemos essas greves operárias e a CLT de 43 representou esse marco na regulamentação das relações de trabalho, né? Convenções e acordos coletivos são firmados entre sindicatos e empregadores, estabelecendo condições específicas para algumas categorias. A jurisprudência traz à tona decisões que também são fontes e servem de base para a interpretação e a aplicação da lei, ok? Então veja, o que é uma jurisprudência?
algum caso que foi julgado com um fundamento parecido, né? Digamos assim, mesmo modus operandi, que gera precedente. Então, ele serve como paradigma para que outras situações equivalentes sejam decididas eventualmente naquele mesmo sentido, naquela mesma ratio decidendi, ou razão de decidir, tá? Normas regulamentadoras também. Então, veja, que trazem essas complementações, essas leis, esses requisitos técnicos para as atividades e os setores, ok? Então, são normas relevantes. Então, esse daqui é uma foto do jornal na época, né? O Código do Trabalhador, a CLT será implementada, tem 921 artigos e foi elaborada sob orientação do presidente Getúlio Vargas e do ministro Marcondes Filho, né? Então, principais pontos dessa norma, né? Trabalhando sobre essas questões afeitas ao direito do trabalho. Então, essa é uma manchete daquela oportunidade, a gente está falando de 1943, que foi quando a CLT entrou em vigor. Então, veja o marco, né? A divulgação, a notoriedade que isso teve pela imprensa naquela época e até hoje marca uma norma extremamente importante. Tivemos a reforma trabalhista recentemente, em 2017, e houve uma série de alterações pontuais, né, mas que buscaram pegar alguns institutos que precisavam ser regulamentados, revistos, e houve uma alteração, uma interpretação mais aprofundada, tá? Então, essas normas, mais uma vez, nós temos aqui, ok? Outro quadrinho, então é bom que vocês vão decorando. Frigoríficos, rural, explosivos, PCM, SO, inspeção prévia, embargo ou interdição, CIPA, EPI, materiais, eletricidade, edificações, sinalização, fiscalização e penalidades, mineração, portuário, alquaviário, higiene e conforto, ergonomia, periculosidade, salubridade, fornos, caldeiras, né, que sai, esquenta. Então, veja, tem várias. Por que é importante? A gente está pensando numa situação macro. Então, essas normas regulamentadoras, elas visam fomentar todas essas atividades profissionais, ok? Então, veja, tem empresa de N variações. Então, você precisa positivar e regulamentar todas essas normas. Por isso que elas existem, tá? Então, o Getúlio Vargas, ele fala, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Veja, então, essa é a relevância. Essas leis sociais, essas normas do direito de trabalho, elas amparam os trabalhadores. Veja, elas procuram equacionar um déficit, um problema de interpretação. Uma norma que seja desfavorável, uma norma que não esteja em compasso com um dado de realidade, que proteja efetivamente uma pessoa, um trabalhador, ok? Então, a diferença entre acordo e convenção coletiva. Acordo coletivo é uma norma acordada entre uma ou mais empresas e o sindicato de uma categoria. Então, são normas válidas apenas para as empresas envolvidas. Não há envolvimento de um sindicato patronal, tá? Então, entre uma ou mais empresas e o sindicato. Então, veja, acordo. Você pensa assim, então, tem uma empresa, A de número 1. Vamos pensar assim, ó. Tem uma empresa e um sindicato. Quando você fala na convenção, tem 2 Cs, ó. Você pensa assim, putz, tem 2 Cs, 2 sindicatos. Você pode o C de sindicato. Então, aí são 2 sindicatos negociando. Um você tem uma empresa e um sindicato, o outro você tem 2 sindicatos. Aí fica fácil para vocês memorizarem. Diretrizes que englobam toda uma categoria de atuação, onde há o envolvimento tanto do sindicato dos trabalhadores, quanto do patronal. Por isso, é válido para todos os profissionais e empresas que atuam na categoria econômica, ok? Todos que atuam na categoria econômica. Então,
Convenções e acordos são esses instrumentos normativos que definem essas condições. Então, é um acordo entre entidades e sindicais e trabalhadores, é um acordo obrigatório, condições como piso, benefícios e normas, e estabelecido em reuniões anuais, tá? Acordo é o documento que formaliza os termos dessas negociações, e a convenção determina os direitos e deveres para todos os trabalhadores, ok? Então, veja a importância. Então, mais uma vez, acordo, uma empresa e um sindicato, e convenção, 2 sindicatos estabelecendo as relações, tá? Então, acordo coletivo, mais uma vez, aqui, ó, pacto que ocorre entre uma ou mais empresas, seus empregados, o sindicato e os representantes estabelecidos nessas cláusulas econômicas, visando atender às necessidades do empregado, os efeitos do acordo e tem uma menor abrangência. Limitam-se a essas empresas pactuantes, né, como a instalação do banco de horas, o sistema de compensação, o diário de atraso, etc. Então, o acordo ele é entre uma ou mais empresas e essa entidade sindical, serve para resolver alguma situação conflitante. É realizada essa negociação entre empresa e sindicato, só vale para a empresa e seus colaboradores. Então, veja, o que acontece muitas vezes, você tem algum ponto que precisa estabelecer e fica essa dúvida. Você fala assim, nossa, banco de horas, por exemplo, 6 meses, 12 meses, como é que funciona o prazo de compensação? Como que nós vamos estabelecer isso? Então, é tecida essa norma e depois ratificada, ou seja, confirmada lá no sindicato. Então, veja, o que significa essa ratificação, essa confirmação? Foi feita aquela norma, foi estabelecida a convenção, depois você vai lá e confirma certinho o que aconteceu. Então, são pontos que precisam ser definidos. Então, você vai chegar no sindicato, vai estar a empresa lá trabalhando e regulamentando isso. Tudo bem, a norma fala isso, a CLT, mas a gente está entendendo que acho que fica melhor dessa forma. Eles fazem esse acordo coletivo, aí prevalece o acordo coletivo sobre a norma geral, porque entende que é mais específico e vai uma norma mais favorável, mais protecionista ao trabalhador. Mas, para você fazer isso, tem uma série de regulamentos, uma série de tratativas para conseguir chegar e ter validade jurídica essa norma. Não é feita assim, à torta e à direito, como você imagina, sem qualquer tipo de controle ou parâmetro. Não, você vai poder fazer isso desde que você siga efetivamente essas etapas e ela atenda, cumpra todos os requisitos, tá? É assim que funciona, ok? Para a elaboração de uma norma. Então, o tempo de validade desses acordos varia e a reforma acabou com esse mecanismo da ultratividade. O que é ultratividade? Para a frente, né? Até que houvesse uma nova negociação, tá? Houve essa alteração. Ótimo. Fundamentos do direito do trabalho. Então, veja, quando nós falamos na ideia de fundamento, o que você pensa como fundamento? Fundamento é um princípio basilar, é um princípio base. Nós não temos os fundamentos do direito do Brasil, da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, certo? Temos também no âmbito internacional, né, a independência nacional, prevalência dos direitos humanos, dentre outros lá, normas todas positivadas. Então, quando você fala em fundamento, você tem a ideia de que algo que é o substrato, que é o fundamento, que dá aquela base, aquela força, aquela cogência que vem como raiz de alguma interpretação. Qual é o fundamento do direito do trabalho? Por que o direito do trabalho existe? O direito do trabalho ele existe para positivar as relações de trabalho. Então, essas relações de trabalho,
elas não eram proporcionais. Havia um desequilíbrio entre empregador e empregado. Essa falta de uniformidade nas tratativas gerava injustiças. Havia uma regulamentação, o direito era lesionado, as pessoas se sentiam lesionadas, não protegidas, não tuteladas. Então, qual foi a ideia do direito do trabalho? Pegar essas situações, essas injustiças, essas faltas de tratativas, de regulamentação e equilíbrio, trazer justiça social, trazer equilíbrio a essas relações. Essa é a lógica, tá? Então, fundamentos do direito do trabalho. Regula essas relações buscando equilibrar os interesses entre empregadores e empregados. Fundamentos cruciais para como as leis se aplicam. O que é algo que é crucial? Crucial é algo que é essencial. É algo que você precisa fazer acontecer, né? Então, princípio da proteção visa proteger o trabalhador, que é considerado a parte mais vulnerável na relação do trabalho. Ele se manifesta em regras que visam garantir condições mínimas, como salário mínimo, jornada limitada, segurança do trabalho, etc., né? Então, veja, sem a segurança do trabalho, dá um acidente, acontece alguma coisa, a pessoa não tem a proteção, ela executa uma tarefa perigosa. Acabou de vir na minha cabeça, eu saí aqui agora no prédio. Imagine a pessoa que faz a limpeza de uma fachada, de um prédio. Se ela não tem toda aquela... Ó, tô vendo aqui, aquela estrutura, a cadeirinha, a corda. Imagine o risco se dá um acidente. Como é que faz? Né? Estoura, rompe uma cordinha lá, a pessoa cai, enfim. Né? O cara que pintor de fachada de prédio, imagina. Então, veja, tudo muito controle, né? Princípio da proteção, princípio da primazia da realidade, né? Em caso de conflito entre o que está escrito em um contrato e a realidade, deve prevalecer a realidade, ou seja, a forma como o trabalho é realizado é mais importante do que está no papel. Veja, a realidade prepondera sobre o que está. O que está acontecendo no mundo, efetivamente, é isso que precisa preponderar, ok? Porque é o princípio da verdade real, né? Ou verdade substancial. Aquilo que está positivado na norma prepondera sobre o que está encartado no contrato. O princípio da continuidade da relação de emprego deve durar o máximo possível. É garantir a estabilidade do emprego e evitar demissões arbitrárias. O que são demissões arbitrárias? Demissões que, sem motivação, sem fundamento, né? Isso é proibido. Então, princípios do direito do trabalho. Princípio da prevalência da condição mais favorável, benéfica, da norma mais favorável, do indúbio pró-operário, ou seja, na dúvida interpretativa, eu tenho que fazer essa norma amparar, proteger aquele operário, né? O princípio da primazia da realidade deve preponderar, valer a realidade, aquilo que está acontecendo. O princípio da irredutibilidade salarial. O salário, via de regra, ele não reduz, né? Ele não reduz. Por quê? Porque você tem como preceito garantir a dignidade da pessoa humana. Então, veja, um salário baixo, ele que diminui com o tempo, vai atrapalhar a família, o núcleo familiar. Você não vai ter condição de dar conta de tudo, porque vai faltar dinheiro, vai gerar o quê? Insegurança no pai de família e na família como um todo. Essa é a ideia. Né? Você sem dinheiro, você não paga escola, você não paga condomínio, você não paga IPTU, não paga o seguro do carro, não consegue dar dinheirinho pro filho comprar merendinha, né? Não paga empregada, não, enfim, atrasa tudo, né? Então essa é a ideia. Hoje até tem um estudo que está sendo feito que mudou muito o papel da classe média, né? Que ganha não sei até quanto, já 25, 30 mil é considerado classe média, hoje que não dá para nada, não sobra dinheiro. Antigamente a pessoa que ganhava isso era considerada quase rico, hoje não. As coisas estão muito caras, né? E mudou o padrão, né, da renda.
Então, tem aumentado muito o preço aqui na capital, muito, os apartamentos estão muito caros, né? O custo para se manter está tudo muito caro, por isso tem muita gente migrando, fazendo êxodo para o interior, né? E buscando uma condição de vida um pouco melhor e mais barata, tá? Então, e as empresas como um todo também perceberam isso, né? Essa vinda do trabalho remoto, deu uma quebrada, as empresas entenderam que o custo, muitas vezes, de deslocamento de um funcionário para cá, para lá, para fechar um contrato, não vale a pena, o estresse que a pessoa passa, tudo mais, o risco a que ela é exposta, né, tanto de uma viagem aérea, de uma viagem rodoviária, às vezes a pessoa tendo possibilidade de fazer esse fechamento, esse atendimento virtual, funciona muito bem e atende ao que a empresa quer, que na verdade é o fechamento daquele trabalho, daquele projeto, daquela situação, tá? Então veja a relevância de você trabalhar com todos esses pontos, tá? Precaução da dimensão, princípio da irrenunciabilidade, exato, alguns princípios do direito do consumidor, da precaução. Então, nós temos o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Prevenção. Prevenção significa, eu vou prevenir algo que é conhecido. Então, tem, por exemplo, um dano ambiental. Foi mapeado, foi estruturado, eu tenho certeza que ele vai acontecer. Então, eu vou prever, eu vou evitar aquele dano que já foi diagnosticado e que possivelmente vai acontecer. Precaução. Ausência de certeza científica. Eu não tenho certeza. Aquele acontecimento, aquele dado, aquele fato pode vir a acontecer, mas eu não tenho certeza. Tá? Então, mas por precaução, eu vou fazer isso. Entenderam a diferença de um para o outro, tá? Isso vale também no direito do trabalho. Princípio da dimensão coletiva. O que significa essa questão da dimensão coletiva? Você está trabalhando, né, sobre uma atmosfera de algo, uma norma de direito do trabalho, algo que positiva, que fundamenta uma coletividade de pessoas. Ela vai ter uma dimensão, ela vai ter um resultado que vai atingir muitas pessoas. Então, veja, não é algo que faz força, controle e vigência apenas, então, somente a uma pessoa isoladamente. Então, é uma situação que você tem, que atinge, que tem uma capilaridade, assim, digamos, vasta, né? Ela vai longe e isso gera consequências, efeitos a todas essas pessoas, tá? Princípio da confiança. O que é a confiança, pessoal? Eu confio em algo, porque eu sei que dá certo. Ou eu tenho que confiar em mim para vir aqui dar aula para vocês, certo? Vocês têm que confiar em vocês para atender o cliente. Vocês têm que fazer essa especialização para se sentirem mais confiáveis, esses cursos, para você poder dar um atendimento mais profissionalizado, especializado ao seu cliente. Para você fazer um bom trabalho, para entregar um bom produto, um bom serviço. Nós somos todos prestadores de serviço, certo? O advogado, queira ou não queira, é um prestador de serviço, né? É um profissional autônomo, liberal. Então, veja, é uma relação que nós entramos, inclusive de trabalho, autônomo, ok? Nós precisamos sempre estarmos nos atualizando, ok? Princípio da transparência, veja, claro, o que é a questão do princípio da transferência? No direito do trabalho, eu vou fazer um contrato de trabalho, ok? Direitos e deveres para ambas as partes, empregador e empregado. Olha, a nossa relação de trabalho vai funcionar assim, assim, assado. Beleza? Funciona para você? Tá tudo certinho? Se tiver uma alteração contratual, se tiver que fazer um deslocamento, se tiver que pagar um adicional, se você tiver que eventualmente ser chamado para trabalhar, tem o trabalho intermitente, né? Tem o cara que é acionado de vez em quando, se tiver um contrato de trabalho intermitente, como é que funciona? Está à disposição da empresa, 48 horas eu notifico, você vai ser chamado para trabalhar naquele posto de trabalho, você vai assumir as suas funções, né? De acordo com o que o OGM, o órgão gestor de mão de obra, define,
com as nossas convenções e acordos coletivos, ou seja, tudo devidamente, previamente pactuado, positivado. Não é algo que é uma surpresa, é algo que já foi previamente acordado. E o combinado não sai caro, certo? Não sai caro. Veja, nós combinamos, nós estipulamos, está escrito no contrato, eu não estou fazendo nada fora do que foi conversado. Então, veja, tem que dar certo. É isso aí, tá na norma, tá? Tá lá no papel. Agora eu estou trazendo para a situação presente, tá? É isso aí. Bom, então, princípio da transparência. O que mais? Princípio da irrenunciabilidade de direitos. Veja, os direitos, eles são irrenunciáveis. Eu não renuncio, né? Temos como regra que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis pelo trabalhador, não pode renunciar. Veja, por que eu vou renunciar a um direito meu? Uma norma que me favorece? Não sou idiota, né? Pensa assim, foi vendo na minha cabeça. Não tem como. Veja, ela é mais benéfica. E nós temos alguns comandos dentro do direito, inclusive no âmbito do direito ambiental, né? Acredito que os senhores já tenham ouvido falar do efeito cliquet ou a vedação ao retrocesso. O que significa isso? A partir do momento que você positiva uma norma, você não pode voltar atrás. Aquilo que foi positivado, que foi encartado, que está sendo previsto, que favorece de uma certa forma, que foi, digamos assim, um avanço, não volta atrás. Pensem, o que é esse tal do cliquet? O cliquet é você tem um alpinista que está escalando uma montanha. Então ele vem com aquelas agarrinhas lá, pá, 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 pá. Chega uma hora, o cara tá cansado. Ele fala, puta merda, não quero voltar para trás, mas eu quero manter a posição. O que eu faço? Ele aperta o negocinho lá, crava, cliquei. Ele acionou o botãozinho, travou, dali para trás não volta. Pronto, firmei acampamento, vamos dizer assim, dentro da escalada lá. O cara não volta para trás, é dali para frente. Analogicamente, a doutrina jurídica, os juristas, usaram essa situação para dizer que, dentro do direito, uma vez que uma norma ela ganha essa situação, esse contorno, ela foi implementada, ela fomenta uma situação, não se volta atrás. Ela já gerou precedente, ela já firmou acampamento. Se ela já positivou, por que nós vamos voltar atrás? Ela vai ferir direito de outras pessoas. Então, isso é o tal do direito adquirido, não é isso? É assim que funciona, tá? Então, temos como regra que são irrenunciáveis. Não se admite que renuncie às suas férias. Se tal fato ocorrer, não terá qualquer validade o ato do operário, podendo o obreiro reclamá-las na Justiça do Trabalho. O mesmo se diz quanto ao aviso prévio. Então, veja, o que é o aviso prévio? O aviso prévio é uma comunicação prévia que é efetuada, que é realizada, que aquela relação de trabalho vai ser terminada, né? Pode ser por parte do empregado ou do empregador. Depende do que for efetivamente convencionado entre as partes, tá? Bom, tudo bem até aqui, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Estou sendo claro? Beleza, Dani, vamos lá então. Estão dando sequência aqui, turma. Princípios do direito do trabalho. Esse aqui é um slide muito bacana, tá, pessoal? Esse aqui, vamos dizer assim, para quem é advogado do direito do trabalho, tem que estar no DNA, tatuado na mente. Você tem que estar bem seguro disso daqui. Porque são as diretrizes, as balizas, os comandos básicos, os fundamentos, para você, advogado do direito do trabalho, invocar no seu dia a dia forense essas normas, trazer à baila, à tona, no seu dia, no seu ofício, no seu trabalho, esses comandos encartados na norma. Ok? Então vamos lá. Princípios do direito do trabalho.
O princípio da proteção, veja, esse é o base. Você tem que proteger. Essa é a regra do direito. Proteger quem? O trabalhador, certo? A mitigação do trabalhador hipersuficiente, que é aquele que recebe até um salário mínimo, teve uma situação, o cara que não tem curso de ensino superior, tem algumas situações lá. Caso haja um conflito de interesses, deve ser aplicada a norma que mais favoreça os interesses do empregado. Claro, eu vou pegar aquela norma que favorece os interesses, que me dá uma interpretação melhor, ok? Subprincípios. Regra da norma mais favorável, o indúbio pró-operário e a regra da condição mais benéfica. Eu tenho que pegar aquela condição que traga maior benefício, tá? Irrenunciabilidade, impossibilidade do empregado abrir mão voluntariamente desses direitos que são concedidos pela legislação trabalhista. Eu não posso abrir mão, porque é algo que é irrenunciável. É algo, como nós vimos no slide pregresso, eu não abro mão. É o tal do efeito clique. Eu atingi aquele nível, cara. Eu não sou imbecil. Não volto atrás, tá? Continuidade. Presume-se que o contrato sempre terá validade por prazo indeterminado. Princípio da primazia da realidade. A verdade real prevalece sobre a formal. O que é a verdade real? É a verdade do mundo dos fatos. O que está efetivamente acontecendo no dia a dia. Então, esse é o princípio base. Está no contrato, mas e o que acontece no mundo real? Né? Irredutibilidade salarial. Só poderá haver redução do salário em casos especiais sob a tutela sindical. Isonomia salarial. Devem ser proibidas discriminações salariais. Não pode ter discriminação de salário. Essa é uma outra norma, né? Isonomia salarial, inalterabilidade contratual lesiva. Requisitos para essa alteração, ausência de prejuízo e mútuo consentimento, tá? Então, são requisitos para que você tenha a não possibilidade de alteração do contrato, tá? Então, tudo bem até aqui, pessoal? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos para tomar uma água. Vamos lá, então. Então, dando sequência, princípios do direito do trabalho. O primeiro que nós estamos trabalhando é a redutibilidade salarial. Então, como eu fiz o apontamento, quando você tem essa questão da irredutibilidade, o que significa? Não volta atrás, né? Por quê? Porque o trabalho... da dignidade da pessoa, defende, né, os direitos, a família, todo o padrão de vida, a segurança e saúde emocional, e dentre N quadros. Então não volta, é um direito que protege. Então não é para voltar. Até, por exemplo, se a gente for fazer uma análise, eu faço direito de família também, né? Então aparece, vira e mexe, pensão alimentícia, aparece processos para a gente trabalhar e ver, ou revisional, ou exclusão da pensão, ou pedido mesmo de pensão, né? Dependendo do quadro. Então, tudo tem a ver com o padrão da pessoa. Então, quando ela está trabalhando com registro formal, tem um desconto na folha, já vem desconta. Quando não tem o registro formal, é com base num percentual do salário mínimo, de 30% a 40%, oscila, varia, dependendo do quadro. Então, são os critérios que determinam. E isso acontece muito, assim, claro que vocês que advogam também, né? Não sei se todos advogam, mas depende, situação a situação, muda tudo, geram N problemas, N transtornos entre o casal quando separa, e essa parte de alimentos, aí tem que dar remédio para criança, tem nenê, tem uma feridinha aqui que tem uma pomada especial, aí tem não sei o quê, e daí vai, convênio médico e batata, sempre dá algum BO, né, esse tipo de problema. Cada família tem uma situação, e aí você tem que tentar acertar, ver o que dá para fazer para chegar num denominador comum que estabeleça todo mundo. E claro que essa parte de redutibilidade salarial representa, se reduz o salário do pai ou da pessoa que está pagando a pensão, vai mudar o quadro também ali daquele núcleo,
da nenê, do que ele está passando de dinheiro, né? Então, veja, a importância desse princípio na família, para a gente entender. Como está ligado, como é uma norma social. Então, o princípio da irredutibilidade salarial, né? Que garante que os salários nunca podem ser reduzidos. Independente dessa alteração, a empresa é vedado reduzir o salário. 611-A autoriza a redução provisória, desde que ocorra em convenção coletiva e proteja os trabalhadores contra a demissão sem justa causa. Então, mesmo nesse caso, a redução ela não será definitiva, ela será apenas por um determinado tempo, enquanto eles não podem ser demitidos. Então, não vale para o salário adicional de salubridade, hora extra, adicional noturno, e não havendo mais esse trabalho, pode suprimir, tirar tais adicionais. O que é suprimir? Vou retirar esses adicionais, tá? Então, intangibilidade salarial, a irredutibilidade como espécie desse gênero. Então, o conteúdo em si da proteção é garantir ao trabalhador essa contraprestação de uma maneira estável, não sujeita a essas oscilações, às instabilidades, assegurar essa satisfação e o mínimo das suas necessidades, né? Quando nós falamos no mínimo das necessidades veja, atender ali aquilo que o núcleo precisa, aquilo que ele está tendo, tá? Para manter o padrão, ok? Ótimo. Norma mais favorável. Então, o que é a norma mais favorável? A norma mais favorável é a norma que traz uma maior proteção ao trabalhador, né? Outro importante princípio, normas diferentes, a norma mais favorável. Então, temos a convenção coletiva que determina o pagamento de 70% de hora extra. A mais favorável deve prevalecer sobre a Constituição. Era muito importante nos casos de convenção e acordo. Então, com a reforma, alterou tal regra por meio do artigo 620, estabelecendo que o acordo irá prevalecer sobre a convenção. Então, veja, num eventual conflito entre os dois, prevalece o acordo. Eu coloquei para os senhores também que quando você chega no acordo, muitas vezes o que está no acordo vale mais do que está na CLT. Prepondera o acordo, porque foi específico sobre aquele ponto. Veja, não é qualquer ponto que pode ser definido por acordo, tá? Então, veja, não vou pegar, rasgar a CLT e fazer do jeito que eu quero. Não. São pontos específicos que deixam essa margem, essa discricionariedade, assim, digamos, para ser estabelecida uma norma que seja customizada e que atenda melhor o interesse daquela turma, daquele pessoal, tá? Ótimo, então norma mais favorável, possível inversão dessa pirâmide normativa, a condição mais benéfica, essas cláusulas contratuais devem prevalecer diante dessas alterações, ligada à ideia do direito adquirido, indúbio pro operário. Então, diante de mais de uma interpretação, escolhe-se aquela que é a mais favorável, ampla diretriz do direito do trabalho, tá? Princípio, então, da primazia da realidade, talvez um dos princípios com mais efeitos na prática e com certeza de que todo advogado irá se deparar, né? Da primazia da realidade. Ele determina a realidade da relação prevalece sobre qualquer cláusula ou documento, que é a verdade real ou o que realmente aconteceu. Então, é importantíssimo para casos de pejotização. Veja, pejotização quando você tem uma PJ, uma empresa que frauda a lei, né, um instituto que frauda. Então, na verdade, deveria ter sido a pessoa contratada sob a égide do direito do trabalho, tendo um contrato de trabalho regulamentando aquela relação de emprego. Contudo, a empresa, por questão de economia, por questão de burla à lei, ela faz com que seja criada uma pessoa jurídica, uma empresa. Então, ela vai entrar como um prestador. Por quê? Porque fica mais barato, porque você tem menos direitos. O custo de um funcionário PJ é muito menor do que um custo de um funcionário CLT. Eu não pago FGTS, eu não pago multa numa eventual rescisão. Tem N normas, N coisas que eu deixo de lado, né? Então, veja como que funciona. Entendem? Então, é assim que é, tá? Pejotização.
O registro errado no cartão de ponto do trabalhador. O que é o cartão de ponto? O cartão de ponto, pessoal, é aquele documento que registra a entrada da pessoa na empresa. Eu fui lá, tal, o cara entrou no dia X, tal, tá assinado o cartão. É um controle de frequência. É um ponto, é um controle. Veja, tem isso. Eu preciso disso. Por quê? Porque eu preciso saber os dias que a pessoa trabalha lá. Eu preciso saber os dias que ela esteve presente para estipular o salário dela. Ou seja, o que é estipular o salário? Ó, você vai ter direito a tanto, tanto, tanto de salário, né? É assim que funciona. Porque senão eu não tenho controle. Se eu não tenho controle, como que eu vou saber? Como que eu vou regulamentar essa situação, né? Entenderam a importância do controle de jornada? Quando que eu vou estabelecer um intervalo intra-jornada ou inter-jornada, um descanso semanal remunerado, o pagamento de uma hora extra, a compensação de um banco de horas. Veja, eu tenho que ter esse controle, esse cartão de ponto, para saber ali efetivamente quantas horas aquele empregado, aquele funcionário está presente nas imediações, né, na estrutura da empresa, tá? Então, o princípio da primazia da realidade, esse é básico. Então, transmite essa ideia que no caso de desacordo entre a realidade e o que nos transmite, deve prevalecer a verdade real. Aquilo que realmente acontece, tá? No direito do trabalho, os fatos são mais importantes que os documentos, e são as condições que demonstram a existência desse contrato, tá? Então, o juiz deverá ir em busca dessa verdade, o que de fato acontecia. Não quer dizer que provas documentais não tenham força, como contra-cheques, termo de rescisão, comprovantes de pagamento, né, para um processo trabalhista. Então, possui amplo efeito nessa prática. Então, precisa ter o domínio, né, o controle dessa situação, tá? Ótimo. Princípio da primazia da realidade. Então, da irrenunciabilidade que nós já falamos, né? Não são renunciáveis, impossibilidade de privar de vantagens a ele conferidos pela lei. Olha, eu falo, eu não quero isso, eu renuncio. Não, pera lá. Não, você pode não querer usar, mas você não pode falar, eu não quero nunca mais saber disso. Não, vai estar positivado. Se você não quiser, beleza, você não usa. Mas você não pode falar, desconsidero, joga fora no lixo, eu não quero saber disso. Não pode. Só poderá renunciar seus direitos se estiver em juízo, diante do juiz, né? Feita essa transação, haverá tal ato de vontade. E a súmula 276 mostra que o aviso prévio é irrenunciável. Todas essas verbas são irrenunciáveis, não existe dúvida, né? Então, a proteção dos trabalhadores, esse princípio determina que esses são irrenunciáveis. O trabalhador não poderá fazer um termo desistindo de receber o 13º ou o FGTS, excluiria seu direito a esses benefícios como a pensão por morte, né? Caso seja realizado afronta a esse artigo, e a reforma trabalhista cresceu o número de direitos que podem ser alterados ou reduzidos via convenção coletiva ou acordo entre as partes. Pode ter ali uma série de direitos que podem ser... Tá travando, pessoal? Para mim, não. O LTA tá falando? Tá Para tudo... mim não, também tá normal. Para mim também tá normal. É? Aqui também tá normal. Ah, então beleza. Então eu acho que deve ser alguma coisa com você, LTA, tá? Dá uma olhadinha aí, tenta entrar de novo. Pode ser conexão. Vamos lá. Então, realizar esse banco de horas, né? Abrindo mão dessas horas extras como mero acordo, desde que o banco seja compensado no máximo em 6 meses. O que é a compensação? Eu vou usar, né? Então, eu vou compensar. Eu tenho horas que eu trabalhei a mais, então, quando eu posso ter uma redução de jornada futura e usar essas horas que eu trabalhei a mais para compensar as 8 horas. Então, veja, eu vou trabalhar 6 horas de terça e quinta esse segundo semestre, porque eu trabalhei 10 horas naquela tarefa X que teve, eu não recebi hora extra, mas computou como hora do banco de horas. Então, agora eu quero trabalhar menos e compensar a minha jornada. Beleza? Beleza. O chefe vai lá, justo. Então, você trabalha menos, porque você trabalhou mais no primeiro, deduz do crédito que você tem,
sem problema nenhum. Funciona para a gente, está tudo certo, tá? Então, a grande maioria desses direitos são irrenunciáveis, não podendo o trabalhador abrir mão de seus direitos trabalhistas. Via de regra, não pode, tá? O que mais? Princípio da continuidade, então, da relação de trabalho. Veja, a relação de trabalho ela é feita para perdurar, para continuar. É um contrato por prazo indeterminado, via de regra, né? A não ser o trabalhador temporário, que é 90... o trabalhador temporário, que é por aquele tempo, e tem a pessoa quando está em estágio probatório, né, 90 dias, né, que ela fica lá sendo analisada pela empresa, se não der certo, corta, porque daí está no período de experiência, não tem obrigatoriedade ali de ficar, né? Então, prazo indeterminado, tácito, verbal ou escrito, devem ser escritas, o de experiência 90 dias, a prova do fim é do empregador, e mudanças de propriedade ou local não alteram o contrato. Veja, o que significa? Pode ser feita uma alteração? Pode. Olha, estou precisando de você para trabalhar em tal unidade na nossa empresa. Então você está alocado em Cabreúva, mas eu preciso que você vá para Campinas. Beleza. Não vai mexer muito no nosso deslocamento, porque a sua casa é em Jundiaí, então você não tem direito adicional. Ah, não, mas vai mudar. Você vai ficar longe pra caramba. Eu vou te mandar lá pro Paraná. Pô, aí eu vou ter que ter adicional de transferência, um monte de coisa, um valor a mais para eu fazer esse deslocamento, para a pessoa poder se estruturar, se alojar, ter as suas instalações naquele local de trabalho, tá? É assim que funciona. Tudo bem? Ótimo. Contrato, né, de experiência, o fator prático é que quando o trabalhador questionar o contrato, caberá à empresa comprovar esses requisitos, ao ônus da prova e comprovar o pedido de demissão, já que assume que o contrato continua de forma indeterminada. O que é o ônus da prova? Veja, é o dever de prova dessa situação, tá? Inalterabilidade contratual lesiva, eu não posso fazer uma alteração no contrato de trabalho para prejudicar, não é possível. Por quê? Porque é garantista, a ideia do contrato de trabalho é garantir direitos e não atrapalhar, né? Então essas relações podem ser objeto de livre negociação, em tudo quanto não seja contrário a essas disposições, aplicáveis às decisões das autoridades competentes. Temos a questão do pacta sunt servanda, ou os contratos foram feitos para serem cumpridos, né? O princípio da inalterabilidade contratual lesiva é um dos mais importantes do direito, né? Pacta sunt servanda. No direito civilista, que essas convenções não podem ser unilateralmente modificadas e de modo a impor aos pactuantes o cumprimento fiel do que foi avançado. Então, passou-se a denominar como princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Eu não posso alterar um contrato de trabalho para o pior, ok? Essa é a regra. Então, similar a esse princípio anterior, esse princípio define que não se pode estipular contrato cujas cláusulas prejudiquem o trabalhador ou seus direitos. No artigo 468 também, não permite mudanças contratuais que prejudiquem o trabalho. Tais alterações só podem ocorrer caso haja consentimento mútuo e não resultem em prejuízos, tá? Então veja que essa é a ideia. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Vamos lá. Então, fontes materiais. Greves, movimentos operários, né? O que é um movimento operário? Uma CUT, alguma associação reivindicando algum direito, fazendo uma passeata. Eles vão estar questionando a positivação, a normatização de um determinado direito. Então, isso é um exemplo do que for estabelecido. Fontes formais heterônomas, ou seja, diferentes, tá? Tem autônomas, que são da mesma origem do direito do trabalho, acordos e convenções, e heterônomas. Constituição, lei, decreto, súmula vinculante, portarias, instruções normativas, acordos internacionais, sentenças normativas, ok? Que é de uma outra esfera. Então, uma coisa é autônoma, outra coisa é heterônoma, ok? Outras fontes de jurisprudência, princípios, etc. Então,
a Constituição estabelece esses direitos fundamentais, como salário mínimo, férias, 13º, segurança no trabalho. O que é uma norma de segurança no trabalho? Veja, eu vou positivar e tem que ser protegido aquele trabalho, né? A CLT é a principal lei que traz essa relação. Acordos firmados entre sindicatos e empregadores que estabelecem condições, acordos e convenções. E a jurisprudência, essas decisões são fontes e servem de base para a interpretação e aplicação das leis, ok? Então veja, jurisprudência, princípios, fontes autônomas, heterônomas, greves, movimentos operários, dentre outros, tá? Objetivos do direito do trabalho. O que o direito do trabalho objetiva? Qual é a principal função? Proteger o trabalhador, o operário, né? Garantir condições dignas de trabalho, proteger esses direitos, promover a justiça social, estimular o desenvolvimento econômico. O que é estimular o desenvolvimento econômico? Veja, o que eu estou fazendo vai ajudar no desenvolvimento da sociedade, daquela região, né? Uma empresa, quando vem e faz uma instalação de uma unidade fabril, ela estuda a região, ela estuda o mercado, ela analisa tudo, ela não vai, que nem um maluco, ela vai ver imposto, vai ver taxa, vai ver subsídio do governo, vai ver parte geográfica, localização, como que é o nome? Logística, né? Tudo. Acesso a componentes, peças, etc. Então, veja, uma montadora, quando monta uma fábrica, ela estuda tudo isso. Como que eu vou ter acesso, o escoamento da mercadoria, do produto para chegar no destinatário? Se eu precisar de uma peça, de onde que vai vir? O que o governo está dando para mim a título de incentivo vale a pena para mim? Eu vou fazer, vou produzir, vou fazer um monte de coisa, mas eu vou ter o retorno necessário? Veja, é tudo coisa que é analisada, né? Princípio do direito do trabalho. Então, o princípio da proteção, indúbio pro operário, da aplicação da norma mais favorável, da condição mais benéfica, o princípio da irrenunciabilidade de direitos, da inalterabilidade contratual lesiva, o da intangibilidade salarial ou da irredutibilidade, tríplice função informativa, normativa e interpretativa, veja, são as funções que nós temos, né? Uma função informativa vai informar algo, vai fazer a comunicação de algo. Normativa vai trazer uma norma, um comando protetivo, e a interpretativa que faz um juízo de inferência, de análise, de verificação daquilo que está sendo colocado, tá? LTA conseguiu, está funcionando a LTA? Está dando certo agora? Bom, acredito eu que sim, né? Organização, então, Internacional do Trabalho, a OIT, de 1919, certo? Então, o que nós colocamos? Nós vimos que foi criada pós Primeira Guerra Mundial. O objetivo realmente era o quê? De regulamentar as relações de trabalho pós-guerra, né? Um ambiente catastrófico, caótico, com falta de emprego, com falta de estrutura, tudo sendo reconstruído. Doideira. Então, precisava dar uma segurança mínima para as pessoas, tá? Essa foi a ideia. Então, convenções, né? O Brasil ratificou, confirmou 82 convenções da OIT, incluindo todas essas convenções fundamentais, inclusive sobre a liberdade sindical. Tem alguns princípios, como promover o emprego e as empresas, garantir os direitos no trabalho, estender a proteção social, promover o diálogo social, promover a igualdade de oportunidades de ambientes, eliminar o trabalho forçado infantil e combater a discriminação. Tá? O que é discriminação? O problema, né, entre não pode ter essa questão, tá? Tem que combater a discriminação. Tem que estar todo mundo igual, ao tal do fundamento do princípio da isonomia, da proteção, da legitimidade, do que é, né, dar a todos ali a mesma regra, né? Então,
essa é a norma. Imagina você, se você for parar para pensar, vou sentar um pouquinho aqui, pessoal. Se você for pensar, como que foi naquela época? O que acontecia? Você tinha os deslocados internos, para quem conhece um pouco de terminologia de direito internacional, são aquelas pessoas, né, que sofreram com a guerra. Então, veja, tem N nacionalidades, assim, digamos, das pessoas. Então, você teve deslocamento dessas pessoas por todo o local. Imagina a xenofobia. Pô, eu vou contratar um cara X de tal nacionalidade no nosso país, naquela época, aquela cabeça antiga. Como que isso não era difícil? Imagina. Pensa que era fácil? Não era, né? Sempre ia ter uma discriminação, ia ter algum problema, ia ter uma certa resistência. Hoje que as coisas estão melhores, etc., mesmo assim nós temos, né, bastante discriminação. Então, veja, a importância dessas normas. Você está pensando num cenário que tudo não funcionava muito bem, né? Estava tudo se reestruturando e que você tinha essas barreiras, assim, digamos, essas limitações que precisavam ser enfrentadas, ventiladas, analisadas, para você conseguir fazer a introdução, a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, tá? Essa é a lógica. Tudo bem, pessoal? Então, eu acho que tá errado esse exceto, tá, Ricardo? Só confirma para mim aí, mas inclusive deve ser, né? Depois eu faço um apontamento sobre isso, tá? Bom, então, convenções, então, que nós temos, né? Ratificadas pelo Brasil. Proteção do salário, contra o trabalho forçado obrigatório, repouso semanal na indústria, direito de sindicalização e agricultura e mais. Só confirme para mim se essa da liberdade sindical foi ratificada. Às vezes ela não foi assinada, pode ser que ela não tenha sido assinada, tá? Então, convenções ratificadas sobre igualdade salarial entre homens e mulheres, sobre o amparo à maternidade, sobre a erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado, tá? Sobre a segurança e saúde no trabalho, sobre as condições do término do emprego, dos direitos dos povos indígenas e tribais, tá? Convenção 169 da OIT. Então, veja a importância dessas normas, como elas são relevantes para nós. Então, a OIT tem esse mecanismo de revisão das normas para garantir que elas respondam às necessidades do mundo do trabalho, né? Então, para mais detalhes, você visita o site da OIT. Tudo bem, pessoal? Então, conseguimos ver? Ricardo, só confirma para mim, por favor, isso daí. Não ratificou a convenção, então tá exceto, tá certo. Sobre a liberdade sindical. Embora a Constituição tenha assegurado a liberdade sindical, a legislação e o sistema brasileiro ainda mantém restrições, como a unicidade sindical, que são incompatíveis com os princípios da Convenção, impedindo a ratificação, tá? Então, não foi mesmo, tá certo, exceto, tá? Não foi ratificada. Tem a liberdade sindical, mas essa Convenção que estipula isso não foi, porque prepondera a unidade sindical no nosso sistema, tá? Obrigado, Ricardo. Vamos lá. Bom, eu acho que acabou aqui, era o último slide. Eu tenho mais um artigo aqui que eu quero passar para vocês. Só deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, turma. Então, a gente vai falar agora. Alguma dúvida do que foi colocado até o momento, pessoal? Vocês gostariam de perguntar? Ih, ele tirou aqui, ficou agora fora do... Fora do quadro. Não consigo ver. Sem dúvidas, professor. Sem dúvidas. Vamos tocar? É que eu não estou vendo o chat agora aqui. Ele tirou aqui, ele projetou, eu perdi a comunicação com vocês, tá? Então, vocês vão me falando, se tiver alguma dúvida, vocês me chamam, tá? Senão eu vou atrapalhar mais aqui, até voltar e tal. Falar com ele. Vamos lá.
inspeção do trabalho. O que é inspeção do trabalho, pessoal? Inspeção do trabalho é você ver se está nas condições corretas aquele local de trabalho, né? Então, eu já acompanhei, nós tínhamos como cliente uma cooperativa de trabalho, cooperativa de reciclagem, e nessa cooperativa, o que acontecia? Você tinha que seguir ali as normas, o protocolo, o uso de EPIs, o cartão de ponto, N coisas que você precisava deixar tudo certinho para não ser deturpada, né? Não ser excluído nenhum direito das pessoas, né? Então, fomos fazer inspeção, acompanhei várias, 2 ou 3, se eu não me engano. E como é que funciona? Você chega numa cooperativa, chega lá o produto, nessa área de reciclagem, então chegava os resíduos sólidos, eles eram colocados ali, então a empresa recolhia, pegava e colocava num cantinho lá. Aí tinha várias esteiras acondicionadas, né, ao longo ali de um galpão fechado, e você tinha essas esteiras. Então, o trabalhador, o cooperado, precisava pôr luva, precisava pôr EPI, uma série de equipamentos, fazer registro de jornal no cartão de ponto, para não ser visto como outra relação de trabalho, e sim um cooperado. Só que teve, na época, nós defendíamos a cooperativa, por fraude ao instituto, as pessoas começaram a sair, os cooperados, e começaram a processar a cooperativa. E aí chegou a bucha para nós. O que nós fazemos aqui, como é que funciona, tem que fazer a inspeção do trabalho, ver o local, se está tudo certo, se tem uso do IPI. Vai uma pessoa fazer a inspeção, verificar se está tudo, como diz o mando figurino, né? Tá tudo? Não está. Ou tá. Enfim, aí fomos, acompanhamos, teve lá a inspeção, o cara depois dá um diagnóstico, o perito que é nomeado pelo juiz, e ele dá um diagnóstico. E no diagnóstico não foi favorável a gente. E dizendo que tinha, que não tá, que o EPI ele não seguia uma certificação X, que tinha que ser de um fabricante tal, que tinha isso, aquilo. Ou seja, não estava tudo certo, não tinha nada, mas eles querem prejudicar, entendeu? E fizeram de propósito e a gente acabou perdendo a ação trabalhista, né? Na época foi reconhecido o vínculo. Foi um absurdo, né? Porque você tinha o reconhecimento do município, no caso, sobre o quadro. Então, veja, o município atestava que a existência da cooperativa, dizia que efetivamente aquela cooperativa estava autorizada a funcionar, que aquela cooperativa ela cumpriu os requisitos, que ela seguiu todos os certames e procedimentos de constituição e regularização, e que ela tinha o reconhecimento público legítimo do município para operar, né? E mesmo assim, quando do voto, que eu recorri num dos processos, teve uma análise dos julgadores no segundo grau, os desembargadores lá do TRT, aí eu questionei. Mas, doutor, mas como isso? Tem toda a documentação. Vocês precisam fazer uma alteração estatutária e colocar isso e tal. Sabe, assim, um absurdo, uma decisão patética, para ser sincero, porque se você tem uma série de documentos reconhecendo como cooperativa, e veja, não é uma fábrica, não é uma empresa, eles estão seguindo todo o protocolo. Isso desincentiva a instituição de outras, né? Isso acontece em todas as áreas, de leite, de agropecuária, de qualquer que seja. A base é a mesma. Então, e tem muitos locais que vivem de cooperativa, de álcool, né? De açúcar, que tinha Copersucar antigamente, ou seja, que tinha a força disso, né? Do produtor rural, a força do agro vindo, das pessoas dando as mãos, se unindo, trabalhando e dividindo, né? A questão de solidariedade. Então é um instituto muito injustiçado no Brasil e que atrapalha muito, porque se você começa a ter um passivo trabalhista muito grande, você quebra uma cooperativa, tá? Então, a avaliação dos efeitos dessas instituições sobre o funcionamento dos mercados, né, e da economia como um todo ganhou grande importância
econômica a positivação nessas normas, né? Facilitar sua adaptação às exigências da globalização. Então, veja, eu preciso fazer essas alterações. O que é uma globalização? Globalização é uma questão de tudo interligado, veja. Então, está tudo... Hoje nós falamos de algo interligado, algo que funciona de modo sistêmico em todo o mundo, ao mesmo tempo, né? Muitos diversos. Então, mudanças semelhantes, efeitos distintos e provocaram resultados não antecipados em outras razões, né? A natureza complexa dessas instituições. Fatores quase nunca considerados na hora de recomendar políticas uniformes para distintos países, tá? O que mais? Um dos aspectos que foram negligenciados pela literatura a respeito dos efeitos da regulação sobre a eficácia dos mercados e o grau de efetividade da lei, ou seja, que ela funciona. Mesmo estudos econométricos mais sofisticados levam em conta esses efeitos dessa interação. Por outras palavras, o sistema de regulação do trabalho pode ser muito detalhado e rígido, mas flexível, porque os empregados podem escolher não cumprir o que a lei prescreve. Então, desde que a OIT editou em 47 essa Convenção 81, regulando a inspeção do trabalho, em países de tradição das relações reguladas não contornos, como Brasil e Argentina, a probabilidade de ser pego e sancionado por descumprir a lei depende do desenho desses sistemas. O poder público, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego e do MP do Trabalho, algumas ações para a defesa desses interesses, sindicatos, entidades da sociedade civil e a Justiça do Trabalho também, para reparar direitos trabalhistas, né? Então, o objetivo desse artigo é investigar a atividade desses agentes do poder, avaliando a eficiência da inspeção, né, e a efetividade da ação fiscal. Então, pergunta que responde: tendo em vista que essa efetividade depende do efeito entre o montante das sanções e a probabilidade, o que é essa efetividade da lei? As sanções por não cumprimento também serão analisadas, né? Custos de cumprir ou não cumprir a lei trabalhista. Então, veja, como que nós vamos fazer? Nós vamos ser autuados por um auditor fiscal do trabalho, ele vai chegar, vai fechar a empresa, vai bloquear, vai canetar, né? Como a turma fala, que é canetar, vai chegar e vai fazer vários apontamentos contrários, né? Então, se o empregador considerar que os custos são muito altos, ele pode decidir correr o risco de não pagá-los, né? Síndrome. Então, o risco é uma função direta dessa probabilidade. Então, a estrutura dessas oportunidades pode ser apreendida pelo quadro abaixo. Então, risco de ser apanhado e sofrer sanção, alto, não cumprir, né? Na combinação dessas possibilidades, 4 resultados. O empregador cumpre a lei, porque a sanção é considerada alta para tornar racional evitá-la, e o risco de ser pego e punido. O empregador não cumpre a lei, porque embora a sanção por não cumprir seja alta, a probabilidade de ser apanhado é muito baixa. Então, veja, a fiscalização. Então, não tem risco, para quê? Estou sabendo, mas deixa quieto, né? Vamos levando, né? Porque, embora não seja alta, não vou pagar muito, mas também não vou ser pego. Então, se estourar, estourou, né? Deixa. Se o risco de ser pego é alto, mas a sanção é considerada pequena, também não vale a pena. Vou ficar perdendo tempo e energia com coisa que é insignificante, né? Agora, se a sanção for baixa e o risco de ser pego também, tampouco será cumprida. Então, mais o primeiro caso, né? Que a sanção é considerada alta e faz sentido evitar para não ser pego e punido, que daí quebra a casa. Então, só geralmente quando é grave que eles se preocupam. Então, veja, essa é a mentalidade. Imagina você sendo um gestor de uma empresa. Aí chega lá e fala, não vale a pena. Isso daí, cara, é besteira, tal. Deixa quieto. Só se der merda, se o negócio for grande, grave mesmo, a gente vai se preocupar. Agora, não, essa aqui é certeza que vai estourar, é grave para ontem. Então, chama os advogados, chama todo mundo, vamos fazer um acordo, alguma coisa, para matar no ninho, para o negócio não virar um monstro. Ah, não, o negócio... então esquece, deixa quieto, a hora que estourar, aí a gente conversa, tá? É assim que eles pensam. Então, quanto custa não cumprir a lei? Entre nós, a rede de proteção legal compõe mecanismos e complementos, né? O empregado é o próprio agente fiscalizador que vai apontar a inadimplência, 50% de acréscimo nessas verbas incontroversas, algumas questões. Então, a fiscalização institucional a cargo do MP,
analisada detém a competência para instrução, lavratura e aplicação dessas multas. A CLT define os direitos e deveres dos empregados, prevê as penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento. Então, ela possui natureza de direito administrativo, né? E a jornada de trabalho, uma empresa com até 10 empregados que sejam descumpridos, será multada em R$ 2.700, né? Tipo de infração, jornada de trabalho, contratos temporários ilegais, uma multa que varia de R$ 2.700 a R$ 4.000, uma sanção por não cumprimento da legislação trabalhista, veja, isso é grave, né? Não cumpriu a lei trabalhista, qual é o tipo de sanção que você vai ser encartado, que vai acontecer, né? Adesão a padrões de qualidade, que exigem condições dignas e vezes a remuneração. Os governos impõem barreiras a produtos que trabalham o trabalho infantil ou escravo, alegam dumping, né? Social contra países que remuneram mal a força de trabalho, exigem atestados de adesão à lei trabalhista e estão adotando normas de fair trade. O que é fair trade? Comércio justo, né? Então, veja, eu sou uma empresa ESG, eu sou uma empresa que detém governança corporativa, responsabilidade socioambiental, responsabilidade social corporativa, normas que protegem, que fomentam práticas de direitos humanos, normas que inserem a proteção do trabalhador, ok? Então, veja, isso é uma questão de gestão que você precisa implementar. Então, as empresas estão preocupadas com isso, tá? Isso é importante, tá? Então, o Ministério do Trabalho fala dessa vigilância e da inspeção do trabalho, né? Diversas fases ao longo da história. A literatura é relativamente consensual, ou seja, ela não é meio todo mundo na mesma linha, uniforme, né? Ao mostrar que a resistência empresarial é adotar a legislação trabalhista pouco instituída, e, em segundo lugar, a resistência gradual à adesão à regulação. Então, no primeiro momento, não queremos. Imagina a década de 43, lá 47, que veio a CLT, naquela época, década de 40. Ah, não queremos. Esquece, não existe, depois vamos indo devagarzinho, até chegar no que a gente tem hoje, um cenário mais desenvolvido, né, que eles se preocupam, esse engajamento, tem esforço no sentido de fomentar essas práticas, tá? Então, esse sistema de incentivos para a formalização das relações, quase sempre as multas para os casos de desvio, né? Então, o sistema de regulação do mercado não caiu com Vargas, como é sabido, com a promulgação em 43 da CLT, né? É provável que naquelas atividades onde o trabalho regulado era exigido, o trabalho industrial urbano, a taxa de formalização fosse bastante alta, ultrapassado 50%. Então, a Convenção 81 regulamenta a inspeção do trabalho na indústria e no comércio e foi aprovada em 1956, tá? Houve a aprovação. Regulamento de inspeção do trabalho. Com a democratização dos anos 80, abre-se a possibilidade de pressão dos agentes sobre os mecanismos de inspeção. Então, veja, o que está acontecendo, como que nós estamos fazendo, o que está funcionando, não está funcionando, né? Então, a lei de ação civil pública autorizou o Ministério Público, entre outras entidades, a manejar ações civis públicas para a tutela de direitos difusos e coletivos, ou individuais homogêneos. Então, essas ações coletivas veem os problemas e procuram dar contornos, normas que fomentam a proteção do trabalhador, sobretudo, né? Você fazer uma transação, uma composição civil do dano, né? E se o acordo não for cumprido. Então, nos anos 90, a inspeção do trabalho voltou a ganhar centralidade, com a tentativa de instituir a negociação do principal meio de solução da inspeção do trabalho, né? Essa instrução fixa prazos para a duração dessas mesas e o desenho do sistema. Então, a estrutura atual do MPT pode ser aprendida observando o organograma a seguir sobre a inspeção do trabalho, as delegacias regionais do trabalho que você tem, né? O gabinete do ministro, a CODEFAT, a Fundacentro, Fundação Jorge do Prado, entre outras, tá? Então, tem um fundo de amparo ao trabalhador, que tem um dinheiro que é destinado para amparar, para trazer, para ser usado com esse intuito, né?
orçamento de investimento desse ministério, os orçamentos dos ministérios, né? Então é preciso considerar que no orçamento geral da União se encontra na Previdência perto da metade do orçamento ministerial total, né? Temos o Fundo de Amparo ao Trabalhador, de onde sai esse dinheiro e que você tem acesso também a um caixa, né? Um orçamento destinado. Então, veja essa importância dessa discussão da inspeção do trabalho, que foi ratificada, a Convenção 81 da OIT, trabalhando isso. E que num cenário inicial da CLT de 43 foi vindo gradualmente, tinha uma resistência, uma limitação muito grande, uma rejeição muito grande, que aos poucos foi se dissipando, foi internalizando, trazendo novas análises sobre isso e sendo introduzido aos poucos e hoje ganhando a capilaridade, o contorno e o destino que tem, né? A expressão que possui no campo como um todo, tá? Ótimo. Então, organizações não governamentais, sindicatos e outras organizações, a inspeção do trabalho, dentre outras, tá? A fiscalização atua em todo o território nacional, em todas as empresas. Então, veja, como é importante você estar fazendo isso, tá? Urbanas ou rurais, estatais, têm empregados, escritórios de profissionais liberais também, tá? Instituições filantrópicas, o que são instituições filantrópicas? Que não tem lucro, né? Que também tem essa questão. Então, falando um pouco da carreira do auditor fiscal, né? Algumas gratificações que ele recebe, como que funciona, resultados da inspeção aqui. Depois eu vou pedir para subir na área do aluno para vocês analisarem com calma. Tem algumas coisas, questões, alguns depoimentos do fiscal falando como que é o dia a dia dele, que ele vai lá, faz, o que acontece. Né? Dados da fiscalização, a queda do número de fiscais de 90 a 95, atingiu o menor número de profissionais, menos de 2.000. Em 96 houve um salto de mais 800 novos fiscais. O segundo ponto a marcar é que a variação do número de fiscais não parece ter relatado o número de empresas visitadas ou atingidos. Né? A fiscalização vem mudando o rosto nos últimos anos, atingindo mais trabalhadores em um menor número de empresas, ou menos empresas visitadas por um número menor de fiscais, atingindo mais trabalhadores a cada ato. O quarto ponto tem a ver com a eficácia dessa ação, número de autuações, né? A taxa de regularização dos estabelecimentos, adequação das empresas ali trabalhistas, dentre outros, né? Então, tem alguns indicadores, tem essa fiscalização, uma tabelinha, e na tabela 2, a aparente eficiência é contrarrestada por essa paradoxal circunstância dos veículos terem sido regularizados com a ação fiscal, né? Tomadas em conjunto 3 alternativas, um sistema que se restringe ao mercado formal do trabalho. Então, para deixar o argumento, basta ler os dados ao revés, né? Então, como empregado assalariado sem carteira representou 35% a 45% do mercado assalariado, a conclusão é de que esse sistema está mirando as empresas erradas, né? É provável que os dados estejam superestimando o universo coberto e a taxa de eficácia de fiscalização. Temos o sistema de remuneração e prêmios dos fiscais, né? Então, veja, como que você remunera um fiscal, como que você faz essa estruturação, né? Do FGTS. Então, a empresa pequena representa muito para o fiscal, né? Quanto menor é o número de empregados, menor a pontuação. Com isso, é muito difícil lavrar um alto e ir embora sem alterar a situação da empresa, tá? O modo de fiscalização, as metas aludidas, né? Nunca menos de 3% decorreu dessa ação fiscal a R$1 bilhão arrecadados. A tabela mostra a eficiência dessa arrecadação vem aumentando, né? Como se pode ver, é maiores e também mais eficaz. O foco nas empresas maiores decorre do fato do Ministério do Trabalho operar com um conjunto enviesado de informações cadastrais, relatório anual de informações sociais, ligado ao IBGE, né? Chances de burla à lei, como uma empresa seja descoberta e depois sancionada. Então, tem tudo isso, a fiscalização do trabalho na construção civil, o sindicato, o diretor, procedimento regulado,
a parceria que existe, né? Os dirigentes, um diretor de fiscalização, chances de ser punido, que é o que eu comentei com vocês. Isso é analisado pela cúpula da empresa, a gente tem risco, a gente vai se lascar ou não vai? Vai dar BO? Não, não vai. Então larga a mão. Ah, não, aquela lá é uma multa cavalar. Então beleza. Para não virar um monstro, a gente vai lá e cumpre essa. Ah, aquela lá é besteira, deixa quieto. Os caras não vão, só fica buzinando lá na orelha, mas na prática eles não vão nada. Deixa quieto, não vamos esquentar com isso. Como que é? Não se abata com canhões, pardais com canhões, né? Não vamos abater pardais com canhões. Deixa quieto, né? Não é dor de cabeça, não é uma pedra no sapato ainda. Né? Chances de ser punido, tem essa comissão de conciliação prévia, né? Mecanismo de encaminhamento, interesse do trabalhador e conclusão. Padrões definidos pela OIT em 47. Então, veja, houve a institucionalização, então, legal, está dentro aqui, está funcionando. O desenho também parece adequado a uma inspeção efetiva, né? E começa um problema, se acreditar nessas estatísticas, 80% ou mais do mercado de trabalho formal ou perto de 50% do mercado. Tudo indica que o sistema oferece incentivos seletivos para os fiscais escolher empresas que não precisam ser fiscalizadas, né? Porque já cumprem a lei. Então, o segundo limite do sistema é a falta de recursos materiais. Pouco mais de 2 mil fiscais, um universo de 2 a 3 milhões de empresas. Não tem material humano. Então, vamos abrir concurso para o auditor fiscal do trabalho. Né? Em termos de interesse do trabalho, as chances de um empresário ilegal ser apanhado. A probabilidade de denunciarem é inversamente proporcional ao medo do desemprego. Imagina que você é funcionário e que você vai delatar a sua empresa, que paga as contas da sua família. Você vai ficar quieto com medo de ser mandado embora. Se chega e vaza uma denúncia, você está lascado, certo? Então, não funciona. Estrita a formalidade das chances de ser apanhado. O terceiro limite é a baixa taxa de regularização dos vínculos, que pode também, isso dá canetada, né? E, verdade, o governo federal vem promovendo o esclarecimento, oferecendo telefones para denúncias anônimas. Tá bom, pessoal? Tudo bem, turma? Eu não estou vendo aqui o chat, mas vocês conseguem falar comigo? Tudo certo. Alguma dúvida ficou, pessoal? Sem dúvidas, professor. O material que foi dado na aula, o artigo eu encontrei na revista, e o material vai ser disponibilizado? Vai ser disponibilizado na área do aluno, tá? Já era para estar, se não está ainda, eu vou conversar com a Vanessa, que trabalha aqui na ESA, ela vai disponibilizar o quanto antes a vocês, tá bom? Muito obrigada, professor, foi uma excelente aula. Muito obrigado, eu agradeço. Quem que falou? Foi a Dani? Isso, foi eu, Daniela. Tá ótimo. Então, amanhã eu acho que é a professora Thaís Jurema que vem. Dia 10 sou eu de novo. Depois tem uma aula com o Dr. Walter. E depois acho que tem uma última comigo semana que vem. Tá? Obrigada, então, professor. Excelente aula. Obrigado, eu agradeço, pessoal. A gente fica feliz em poder ajudá-los, tá? Então, vamos seguindo nesse encontro, tentando pincelar aí esses principais pontos e ajudá-los, tá bom? Uma boa tarde, bom dia, uma boa semana, até mais. Tchau, tchau.